Essa parte então vocês estão sendo assistidos. Falta a situação de uma cama com condições um pouco melhor para ele poder ficar deitado, né, melhor acomodado, e também uma cadeira de rodas aí. Uma cadeira de roda, a cama do hospital é aquela cadeira que leva para a rua de chuveiro. Eles precisavam muito, está sendo difícil, a gente não conseguiu isso aí. É complicado. Bom, a Adriana nos contou que a comunidade, as pessoas que moram ali nas proximidades estão se ajudando, auxiliando eles na questão de alimentação, mas a situação, como você percebe, é bem delicada. O cenário que a gente encontrou lá, o seu Irineu, que curou, tem 42 anos, ele veio para casa da Adriane, a filha dela, dele mais velho, que tem 19 anos, isso há alguns meses já, quando ele e a mulher terminaram o casamento. Com eles vieram 5 filhos. Eu não recordo exatamente a idade deles, mas 22, 23, 24, são crianças bem pequenas, e estavam todos no jardim, na escola nesse momento, outra menina de 10, outra de 12, e a Adriane que tem 19 anos. A Adriane também tem uma criança, uma menina de 1 ano de idade. Nesse momento, a única renda da família é a do marido da Adriane, que está sustentando então os 5 irmãos da Adriane, mas ela das 6, mas ele, enfim, então a gente fez a conta, são 10 bocas para estar sendo alimentadas aí nessa residência, que é bem precária. Então, assim, a nossa intenção, que o repórter da comunidade, gostaríamos muito de conseguir estar colocando eles numa casa, numa residência um pouco melhor, com melhores acomodações,